Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio Falando em Saúde, o podcast da Atlas Educacional. E o tema que nós vamos abordar hoje, ele é muito difundido na internet, nas redes sociais, no noticiário e muito importante não só para o profissional de saúde, mas para todos nós. É o burnout, principalmente na vida do profissional de saúde. E se você é novo por aqui e ainda não conhece as nossas redes sociais, fique à vontade para seguir o nosso perfil no Instagram. Estamos como @atlas.educacional. E aproveita e se inscreve também no canal. Sempre que pintar alguma novidade, chega uma notificação para você. Então a gente já pode começar. Quem está comigo hoje é a Maristela Traude. Oi, Maristela. Oi, Thaís, tudo bem? Hoje a gente vai conversar então a respeito do burnout. É um assunto muito importante em todas as profissões, mas a gente vai tentar fechar um pouquinho mais na profissão da saúde, que é onde a gente atua, né? Nosso ramo de atividade. E para falar a respeito desse assunto, hoje nós temos a presença do Caio. Ele é psicólogo, tem uma especialidade em psicologia clínica com uma abordagem em terapia comportamental dialética. Tudo bem, Caio? Tudo bem, agradeço muito aqui o convite, é um privilégio estar aqui. Eu tenho como missão de vida também, né, difundir a saúde mental através de informação, através de educação, então é um prazer estar aqui. Agradeço você ter aceito o nosso convite. Vamos lá então, Caio. O que Vamos lá. você fala pra gente sobre burnout? Hoje está super em alta, em todo lugar que você procura na internet, ou mesmo chega até nós, notícias e assuntos relacionados a burnout. Sim. Mas o que é? Como que dá para definir? Então, vamos lá. O burnout, ele é um conceito que vem aí dos anos 90, teve um psicanalista que ele percebeu alguns sintomas nele e em outras pessoas, que é o Freudenberger, que aí ele percebeu que existia uma exaustão, alguns sintomas físicos e psíquicos que eram advindas do trabalho, que aí ele definiu como burnout. Lógico que tinha outros teóricos também já observando esse fenômeno, e aí ele também vivenciou isso, né, porque ele estava trabalhando muito, e aí ele vivia um desgaste, uma desmotivação, inclusive no que ele gostava, e aí veio esse tema, e aí com Freudenberg isso se popularizou, né? Só que, tipo, acho que o estudo é de 96, se eu não me engano. É recente, Mas só né? agora que tomou uma forma, né? Principalmente porque entrou aí reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, no CID-11. Então, vem desse ponto histórico. Mas o que é, assim, em resumo, né? Que acho que é importante o pessoal começar a compreender. Eu gosto de entender... Para entender o burnout, acho que de uma maneira bem clara, tem que entender assim, tem o estresse, que pode ser advindo de qualquer coisa. Pode ser de uma relação, pode ser de uma incerteza, que a pandemia deu muito isso, pode ser Situações pontuais também, que são do dia a estressantes do dia, dia a dia. por exemplo. Que o estresse o que é? Eu gosto de diferenciar isso, eu falo isso em algumas palestras ou com pacientes. Que o estresse, ele é a reação bioquímica do corpo. Então, existe toda uma orquestra fisiológica para o corpo reagir diante de uma situação. E aí, essa reação bioquímica chama estresse. E aí tem o emocional. O emocional a gente dá o nome de raiva, ansiedade. Então, se eu estou com muita raiva no trânsito, essa raiva tem reação bioquímica. Essa reação bioquímica é estresse. Então, a gente não separa, primeiro, emoção de estresse. Uhum. A gente não faz separação, elas andam juntas. Porque para ser considerado uma emoção, eu tenho que ter reação bioquímica. Senão eu estou no campo racional. Estou ali racionalizando, estou compreendendo fenômenos com a minha razão, e etc. Então, Caio, eu posso dizer que toda emoção pode ser leve, média ou intensa, pode ser várias emoções ao mesmo tempo. Eu estou sob estresse também? Sim. Beleza. E aí o estresse, ele é muito benéfico para a nossa saúde. Ele nos dá vantagens. O advogado do estresse agora, gente. Mas agora que vem o ponto. Ele é benéfico, só que ele é benéfico quando ele vem, ele atua, nos ajuda, porque tem função cognitiva e também fisiológica, e ele sai. Quando ele se mantém, aí eu vou ter prejuízo nas fases de estresse, que foi bem definido, né, por alguns teóricos, que é a fase de alerta, a fase de resistência,
Aí tinha a fase de exaustão, mas estudos da Marilda Lippe, doutora Marilda Lippe, brasileira, ela definiu uma ponte entre a resistência e a exaustão, que chama quase exaustão. Beleza, aí eu tenho o estresse. Se esse estresse, ele é advindo predominantemente do contexto do trabalho, aí eu dou o nome burnout. Então, burnout é referência somente pro trabalho. Isso tem que ser predominantemente os sintomas de estresse prolongado, porque uma situação aguda no trabalho todo mundo tem. Aham. Isso é de lei, normal. Mas tem que ser predominantemente, porque, por exemplo, eu tenho pacientes que vêm, às vezes, para terapia, e a gente vai entender que ele está com um transtorno de ansiedade generalizada, e ele tem um trabalho estressante, mas predominantemente é o relacionamento que está mais gatilhando. Aí não posso chamar de burnout, entendeu? Entendi. Eu tenho que chamar... É lógico que o meu foco é tratar essa ansiedade, Uhum. mas em termos de compreensão, que é o nosso foco, que é o burnout, eu tenho que considerar que ele sobrepõe todas as áreas de vida como gatilho de estresse, e esse estresse é prolongado, e aí eu começo a ter sintomas. Aí, então, e isso é burnout. E quais são os sintomas do burnout? Além de... Porque, assim, vai ter ansiedade. Então, Sim. taquicardia, falta de ar, o que mais que poderia ser? Foi bem definido, né, os 3 principais pontos para ser considerado burnout. Então, até vamos dividir esses pontos, que eles estão separados, mas para mim está muito sincronizado. Eu tenho sintomas das fases de estresse. Tá. Pode ser por trabalho ou não. Uhum. Então, eu vou falar alguns aqui daqui a pouco. Mas os sintomas do burnout, eu tenho sintomas de estresse, porque eu estou estressado há muito tempo, mas aí o burnout, na base teórica, eu considero 3 pontos. Um deles chama de despersonalização. Não advindo da psicopatologia, que tem uma despersonalização que vem da psicopatologia. Essa despersonalização é uma insensibilidade às pessoas, tanto colegas quanto pacientes, onde eu tenho uma apatia, um distanciamento emocional muito significativo. Então, eu posso ser mais reativo, mal educado, ou eu não me importar com nada. Não me importo com a demanda do meu colega, do meu trabalho, do meu líder. Então, eu tenho esse distanciamento emocional relevante das pessoas envolvidas. Outro é uma sobrecarga psíquica e física. Eu vou ter uma sobrecarga mesmo disso, onde eu tenho falta de energia. E o outro ponto seria, eu tenho uma frustração muito grande com relação ao meu trabalho. Até alguns pacientes, eu percebo isso, eles têm frustração no trabalho e eles chegam falando assim, eu não gosto mais. Eu achei que amava ser enfermeira, eu achei que amava ser médico, era um sonho da minha vida. Hoje eu vejo que não é mais. Aí eu sei que a fala dele é de um sintoma de burnout, mas eu até indico assim, ó, não vamos trocar de profissão, não. Porque eu sei que você ama. O seu sintoma é porque você está tão desgastado que você acha que tem que mudar de profissão. E para o profissional psicólogo, quando se depara com um caso assim, é fácil de identificar que é burnout? Não, Vai dando sinais, assim, você consegue fazer a leitura desse seu paciente e falar, olha, como no caso que você citou, a queixa era muito no trabalho, mas o problema dele era nas relações, né? Quando a pessoa vai narrando e vai participando aí das suas consultas, dá para identificar quando é burnout? Quando que você chega, assim, numa conclusão? Sim, dá para identificar, embora o que a gente sempre fala, né, para psicólogos ou estudantes ou mais novos, o paciente nunca vem organizado. E ele nunca sabe nem organizar o discurso dele. Ele chega e vai falando. E a gente vai orquestrando e gerenciando esses sintomas, necessidades, essa subjetividade emocional. Mas aí, como a gente sempre começa com uma avaliação inicial, então eu vou sondando bem. Tipo, esse sintoma depressivo, que geralmente chega assim, né? A crise suicida, a ideação suicida, ou a crise, ou a tentativa, ou o humor que parou, ou desempenho em casa mudou drasticamente, ou a ansiedade está atrapalhando muito. Aí eu vou investigando o porquê e da onde isso começou a vir, onde dá para entender se predominantemente vem do trabalho
ou se predominantemente vem de outros estressores. É lógico que existem casos complexos em que a pessoa vive, ela está lá estável, de repente vem mudanças drásticas no trabalho e mudanças nos relacionamentos, juntos. Aí é um pouquinho mais difícil eu bater o martelo e falar, ó, é burnout. Tem esses casos, às vezes, complexos de vida, que às vezes morre um parente, muda ali, passa um divórcio e não sei o quê, às vezes é um filho que está doente, e junto vem mudanças drásticas de trabalho, uma liderança, ou uma mudança de local, e aí mudou tudo, mudou os valores, mudou a cultura da empresa. Aí, nesses casos, fica um pouquinho mais complexo. Falar, não, é burnout. Mas tem uns que são muito óbvios. A pessoa chega e fala assim, ó, minha vida era linda, era assim, assim, assado. Aí, quando eu entrei nesse trabalho, eu fiquei assim, 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 assim. Ladeira abaixo. É, aí fica fácil. Ai, ai. E quando a gente fala em profissional de saúde, principalmente com os anos de pandemia que a gente passou, que foi realmente uma época muito estressante, inegavelmente estressante para quem trabalha com atendimento de saúde, é mais fácil, é mais propenso a ter um quadro de burnout? Sim, a área da saúde, ela tá nas pesquisas, os dados mais relevantes para burnout. Mas não só o burnout, porque muitas vezes você faz uma. Eu já vi pesquisas em que é muito alto o índice de alcoolismo, é muito alto o índice de outras substâncias, ou de ansiedade, né? Então, a área do profissional da saúde, ela tende a ser mais estressante por alguns fatores, tanto como gerenciamento, quanto cobrança, quanto trabalho, né, muitas horas de trabalho. Eu vejo isso que eu tenho pacientes enfermeiros e médicos, é muito comum eles terem uma carga de horário de trabalho bem alta. Sai do emprego, vai para o outro, sai do plantão de um lugar, vai para outro lugar. Tira Não férias, mas já consegue está descansar, trabalhando. tira férias de um, mas não tira do outro, não consegue coincidir as férias no mesmo, né? E aí não descansa. Exato. Então, não é só isso, né? Tem uma questão ali também de lidar com a vida, lidar com famílias, lidar com casos complexos, lidar com questões emergenciais muito pontuais, né? E aí acaba gerando estresse. Até eu sempre que às vezes um paciente médico ou enfermeiro vem, eu já fico bem atento assim, quais são os fatores anti-estresse do estilo de vida desse paciente, o que ele precisa ter. O que ele faz para poder extravasar. Extravasar, desligar. É o bem-estar, né? Porque o que acontece muito? A carga horária, se a pessoa trabalha muito tempo em carga horária muito alta, mas ele nem tem o estresse devido ao burnout, ele vai ter prejuízo em outras áreas. E aí eles vêm, às vezes, por causa das outras áreas. Fala, eu sou uma médica, tá tudo bem, eu adoro minha profissão, eu trabalho 15 horas por dia, só que eu perdi meu casamento. Aí eu perdi o sentido de vida. Aí ela teve um prejuízo na outra área. O que é o que eu sempre falo para todos os pacientes. A gente tem que encontrar um equilíbrio. É lógico que em alguns momentos da vida eu vou trabalhar mais. Só que isso tem que ser pontual, não estilo de vida. Nossa, eu falei disso ontem com os colegas a respeito de a área da enfermagem acaba tendo muitos plantões. Então, você pega 2 empregos, tem pessoas que eu conheço que trabalham em 3 lugares. E aí, você tem que fazer uma escolha, né? Porque isso, se não está refletindo agora, vai refletir uma hora. Então, não é preferível você trabalhar menos, né? Ter uma carga horária menor para você poder conseguir ter uma saúde na família, ter a saúde, né, em si, conviver com a família, ter um lugar, passear, ter os seus momentos de relaxamento, ganha menos, você se adequa na parte financeira, né, porque a gente só pensa em dinheiro. O que adianta você levantar, trabalhar, pagar conta e dormir? Não é só isso. Né? A gente tem que sair, passear, conhecer lugares. Ai, não tenho dinheiro. Não precisa, né? Sim. Você arranja um jeito, né? E uma coisa que você falou que eu também lembrei a respeito da enfermagem, principalmente. Mas não só da enfermagem, da área da saúde. Muitas pessoas falam assim, o que está lá fora, fica lá fora. Aqui dentro você esquece o que está lá fora, você vem para trabalhar.
Isso é impossível, é muito difícil. Como E se fosse aí, fácil, né? E acho que de um jeito ou de outro também, né? e não levar do Não levar do hospital hospital para casa, não casa. levar de casa para o hospital. E É aí, muito difícil desmembrar a sua própria vida, É. né, nos dois ambientes. Na verdade, eu acho que isso é um mito. A gente não desmembra. É lógico que tem pessoas e pacientes que ele tem uma facilidade vamos pôr, desligar-se, mas eu diria assim, não é se desligar, é conseguir ser profundo e pleno no aqui e agora, quando eu estou em casa. Então, a pessoa, é o paciente que tem habilidade, quando não tem, isso é treinado no paciente. Você está no trabalho, esteja pleno no trabalho, ou seja, minha atenção está no trabalho. Eu que eu estou em casa, a minha atenção está em casa. Eu posso até pensar, nossa, eu tenho que fazer aquilo amanhã. Só que eu já agilizo, não, peraí, mas eu estou em casa, o que que eu estou fazendo? Eu estou relaxando? Estou cozinhando? Estou conversando? é atenção plena no momento. Que aí que entra um desafio contemporâneo, muito relevante, Deve ser o que eu tô pensando. Vamos lá, que cara. já vai vir muitas pesquisas aí, que é a hiperconectividade. Sim! Sim. Funcionamento de banco 24 horas, É. você tá com o telefone o tempo todo na mão. Você leva assunto do trabalho para casa. Ou às vezes você trabalha, esse aqui é o pior. Eu tenho pacientes que são autônomos, e aí ele chega em casa, e aí tá atendendo cliente, tá verificando anúncio, tá verificando sistema, tá com câmera que vê online a câmera, tá lá vendo o que tá acontecendo na empresa. Não existe mais horário comercial, então. Então, só que esse é um problema para a saúde mental. É. Aí, E se a conta não isso vier pode ser agora, sintoma. se a Então. conta não vier agora de imediato, vai vir uma hora. E vem com juros. Eu faço essa brincadeira, vem com juros. Então essa necessidade, digamos, não é uma necessidade, mas esse modo de viver é um sinal de burnout. A pessoa que não consegue desligar do trabalho, que Eu leva não- o trabalho para casa. Eu não posso fechar, assim, mas com certeza ele é um grupo de risco relevante. Entendi. Por quê? Eu perdi o equilíbrio. Na hora de ter lazer e descansar minha cabeça, corpo e me conectar com o que tem valor para mim, minha família, meus hobbies, meus amigos, eu não estou pleno. Eu estou ali parcial. Então eu já tenho a perca de uma atividade anti-estresse relevante. Somado tô pensando no trabalho, tô resolvendo um problema, aí vem um problema pontual, fico ansioso, tem que parar tudo, peraí, gente, tem que resolver. Eu sei, às vezes a emergência a gente tem que atender, mas não pode ser um estilo de vida. E principalmente para quem hoje trabalha em home office. Se a pessoa não tem uma organização mínima de entender, agora é hora de trabalho, estou em casa, mas estou trabalhando. Uhum. Agora não estou trabalhando. Não é o caso de profissionais da saúde, né? A gente sempre está mais no contexto fora. Mas eu estou no grupo de risco de desenvolver. Porque eu aumentei meu estresse e diminuí minha atividade anti-estresse. Sim. Me desculpa. E essas pessoas que estão no grupo de risco, que já têm ali uns sinais de alerta, são elas próprias que têm que tomar consciência dessa condição? É alguém que tem que dar um toque e falar, olha, comece a se tratar, porque já está passando no limite. Qual é esse momento em que a pessoa procura por ajuda? Primeiro, acho que tudo é válido. Um feedback do cônjuge, dos pais, ou de um bom amigo. Dar um toque de, tá demais, não sei o quê. Acho que é válido também a autoconsciência, né? Principalmente, de sentir no corpo e na psique algumas coisas que você vê que tá diferente. Assim, nossa, antes eu levantava tão animado para trabalhar, agora parece que perdeu a graça. E não é só um dia que eu tô falando, né? Às vezes um dia que a gente dormiu mal. Tá assim já uns 7, 10 dias. Aí vem assim, mas parece que eu não tô gostando mais disso e eu sempre amei o que eu faço. Opa, já é um sinal de alerta, tipo assim, procure ajuda para ver clinicamente como é que está. Porque eu sempre falo para os pacientes também, a gente tem um ponto cego, a gente se olha, mas não vê tudo. Uhum. É mais fácil o outro ver por nós. Né? Aí se eu tiver a sabedoria de aceitar um feedback, um conselho e já pedir ajuda, que aí válido também para enfermidade. É que nem enfermidade física, né? Quanto mais precoce eu identificar e já intervir, mais rápido, mais fácil é. Qual que é o profissional que tem que ser procurado? Nesse primeiro momento, que nem eu estou identificando alguns sinais e eu acho que eu
tô podendo, pode ser que eu tenha, ou tenho que ser identificado, sei lá. Eu vou num clínico, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo. Qual que é o primeiro profissional que seria, assim, o mais indicado? Eu acho válido. Eu indicaria psicologia, mas também não tem assim o mais indicado, porque pode ser o psiquiatra, pode ser o psicólogo, pode ser um terapeuta ocupacional clínico, ou pode ser aquela. Às vezes a gente convive com uma pessoa que ela tem uma postura de muita sabedoria. Sei lá, de repente um avô muito sábio, ou um líder espiritual ali da religião da pessoa, que vai dar um pouco desse toque de, ó, tá diferente, ó, mas parece que tá desorganizado aqui, você tá trabalhando muito. Porque geralmente a pessoa que trabalha muito, o familiar percebe. Isso é Então, muito essa claro. pessoa poderia até fazer um acolhimento naquele momento Sim. e dar algumas orientações para ver se a pessoa consegue, talvez sozinha, mudar algumas coisas na vida, né? E aí, se for o caso, é procurar um especialista mesmo, Sim. um profissional, um psicólogo, poder Com o conversar. psicólogo, por exemplo, você vai ter uma análise bem mais criteriosa, Uhum. bem mais específica diante daquela subjetividade e demanda. É bem mais preciso, mas eu acho que tudo é válido. Tudo é válido, assim, para você se perceber e fazer uma mudança antes de ter um prejuízo significativo. E para esse paciente, Caio, como se desvencilhar desse quadro? Não é de uma vez. Vai depender de quanto tempo ele já está, né, com esse problema. Que, por exemplo, um paciente na fase de resistência, pensando na teoria lá da questão das fases do estresse, a fase de resistência, ele já tem ele já tem cansaço, ele já tem alteração de sono, mas ele ainda consegue ter uma produção, ele ainda consegue executar e não falhar, ainda consegue ter um gás também psíquico de motivar-se para ir. E se ele conseguir pedir ajuda o quanto antes, é melhor. E aí, o tratamento dele, bem assim dizer, vai ser mais rápido, responde mais rápido. Agora, um paciente que já entrou em burnout, já teve um monte de prejuízo em áreas de vida, já apresenta todos os sintomas, ele está na exaustão, na fase de estresse e exaustão, no burnout, todos os sintomas bem agravantes. Ele vai precisar de intervenção, o mais indicado, intervenção médica, avaliação psiquiátrica, para, se precisar de medicação, o médico indica. E aí a psicoterapia, para ele ajustar outras coisas, para ele voltar a ter aquele equilíbrio, o homeostático, né, da saúde mental e do corpo. Então vai depender em qual momento essa pessoa está. O que eu acho assim, que profissional da saúde que pede ajuda antes de explodir. É muito difícil toda a área também, né? Assim, a gente tem, pelo Desenvolvimento menos da saúde. geralmente a gente tem por instinto ir empurrando e ir até onde dá. Mas aí é o perigo, né? E você, que nem você fala, né? Qual profissional que pede ajuda? Muitas vezes, talvez, ele não pede ajuda pelo receio dele ser julgado, né? Tem muito isso. Que aí fala assim, nossa, eu não dei conta, e aí ele vai precisar afastar, aí tá afastado, nossa, olha, tá pedindo afastamento para ficar em casa. Infelizmente, isso acaba acontecendo, e a equipe que deveria ajudar acaba até atrapalhando no próprio tratamento dessa pessoa. Tem muito isso, por isso que que bom que o burnout está vindo à tona, está sendo reconhecido, porque tem muitos mitos e tem muita crença equivocada ou que super generaliza o conceito. Que nem, por exemplo, eu vi uma charge assim, esses dias. Uma pessoa no contexto de trabalho, duas pessoas, né? Aí uma fala assim, eu estou em burnout, eu preciso sair desse trabalho. Aí o outro fala assim, mas tem uma lista de pessoas, uma fila de pessoas esperando para ter o seu burnout. Gente. Então, além de invalidar a dor do outro, Muito. você ainda fala tipo assim, você tem que aguentar, você não pode pedir demissão. Mas aí o que eu falo para cada paciente que traz esse exagero de comparações, né? Assim, você tem que ver a sua vida, a sua necessidade, o seu momento. Tem momentos que você tem que aguentar mais um pouquinho e trabalhar? Tem. Porque senão vai mexer com muitas coisas financeiras, etc. Mas tem alguns momentos que, peraí, sua saúde mental é prioridade, senão você explode aqui, ou explode aqui, ou explode aqui, ou o seu corpo
explode também, porque o burnout ou o estresse alto, o corpo sente, somatiza. Aí entra nessa parte que você fala, né, dos sinais e sintomas, que aí acaba ocorrendo não só a somatização, porque vai ter os sinais, mas tem a somatização. Consegue diferenciar o que seria sinais do estresse, sinais do burnout e a somatização, ou a somatização já seriam os sinais? Tá tudo interligado. Não tem como, assim, não tem como a gente colocar em tópicos, né? Fica um dentro do outro, tudo misturado. Eles ficam interligados. Eu consigo separar um pouquinho, mas é que nem o corpo. Eu tenho sistemas, eu estudo o sistema circulatório, eu estudo o sistema respiratório, mas tira um. Me fala um sistema que você pode tirar ou dar uma pausa. Não tem. Se você tirar o sistema urinário, o resto fale. Uhum. Então, é nesse sentido de eu separo. Ainda mais com essa base teórica. Vamos pensar em exaustão de estresse? Tá aqui os sintomas. Aí a gente também às vezes vê o CID, né? A depressão, a crise de ansiedade, a ansiedade generalizada. Mas aí junto ali também tá a psicossomática. Ali tá a gastrite nervosa, tá a psoríase, tá às problemas nos dentes, problemas de pele, caimento de cabelo. Porque tá totalmente interligado. Uhum. Até o corpo e a mente estão interligados, né? A gente separa para estudar e para compreender, porque eles são complexos. Mas está muito interligado. Então, só no sentido didático. Então, o tratamento seria terapia, né, para poder identificar aonde que está sendo o problema, para eu poder melhorar essa minha parte, saber aonde que eu vou encontrar um lugar de escape e também os medicamentos. Isso. Cada caso é um caso, mas eu tenho que fazer uma análise clínica, principalmente se eu já estou num caso de sintomas relevantes. Por quê? Porque às vezes a relação pessoa-trabalho tem muita da subjetividade da pessoa. É aí que vai a organização clínica do psicólogo. Porque às vezes não é a subjetividade da pessoa, como por exemplo, para ficar didático, a pessoa trabalha numa empresa que tem choque de valores. Ela tem um valor, sei lá, de ser bem acolhedora e não ter nenhum tipo de discriminação. Só que ela trabalha numa empresa que tem muita discriminação. Então o estresse dela é maior do que o coleguinha que não tem esse valor. Entendi. Entendeu? Então eu tenho que... por isso que a gente analisa, a gente monta o quadro clínico, né, para entender e pensar junto com o paciente, né? Que é o que eu sempre falo. Uma vez eu entrei no Uber, fazendo um parênteses. Ele perguntou assim, o que você faz? Aí eu sou psicólogo. Aí ele, Deus me livre, resolveu o problema dos outros. Aí eu falei assim, de forma muito legal, Já basta, educada. nossa. Aí eu falei assim, mas eu não resolvo o problema dos outros. Eu vejo vulnerabilidades psíquicas, onde eu vou ajudá-lo através de tirar essas vulnerabilidades psíquicas e ele resolver o problema dele. Porque é isso que de fato acontece. Então eu monto esse quadro clínico, porque aí, beleza, adoeceu por causa do trabalho. Só que vamos contar a subjetividade, vamos contar os valores, vamos contar o estilo de vida, vamos contar... Até se eu gosto da profissão que eu tenho, é contado. Porque se eu gosto da profissão que eu tenho mais motivação, eu tenho afeto, eu tenho realização pessoal. São fenômenos psíquicos, necessidades psíquicas que, se for preenchidas, eu tenho mais resiliência. Então, eu posso pegar 2 enfermeiros. Um sonhou em ser enfermeiro, se identifica como enfermeiro, e o outro aceitou a enfermagem porque... não falta emprego e é legal. Porque a mãe mandou, assim, né? porque Tipo, a minha mãe queria que eu Minha fosse. mãe tem muito medo de eu não engajar no mercado de trabalho. Falou, filho, faz enfermagem. Enfermagem não falta te dá trabalho. dinheiro, não falta trabalho. E aí ele não gosta de ser enfermeiro, mas ele foi. Aí, para esse, as tensões e desafios da enfermagem vai doer mais. Porque ele não é apaixonado pela profissão dele, ele não se identifica mesmo assim, eu amo o que eu faço. Isso tem que ser considerado, por exemplo. Caio, para pessoas que já têm um quadro de depressão, ou um quadro de ansiedade, ou um quadro em que o corpo responde a esses estímulos psicológicos, que é como você citou aí, a queda de cabelo, a psoríase e outras dermatites, enfim. Essa é uma pessoa que tem mais propensão a um quadro de burnout? Se ela tem já uma psicopatologia que ela está tratando ou vai tratar, como depressão, ansiedade ou TDAH, tem muito TDAH adulto, tem um subdiagnóstico, mas enfim.
E aí, então, ele entra na empresa ou no trabalho dele, ele está num grupo de risco porque vai ter os estresses do trabalho. E aí, somado a alguns pontos, como valores, ou como essa empresa também tem a qualidade dos vínculos, a carga horária, tem os instrumentos necessários para fazer bom atendimento, tudo isso vai compor para, então, a pessoa adoecer mais rápido ou não. Então, entra dois médicos num hospital. Um já tem um quadro de depressão, está um pouco mais estável, mas está em tratamento ainda. O outro não tem quadro depressivo, nunca passou por isso. A demanda do trabalho vai ter as suas tensões. Afeta, E né? os Realmente dois os têm dois. 15 horas de trabalho. Esse que tem depressão, ele tende a adoecer mais rápido. Mas também não dá pra gente sentenciá-lo, você vai ter. Mas eu sei que estatisticamente ele tá mais vulnerável, né? Em relação às instituições, você acredita que ultimamente mudou um pouco o olhar das instituições a partir de um diagnóstico de um colaborador com burnout? Está mudando, né? Até saiu uma lei que eu estava pesquisando, não lembro onde eu anotei, mas saiu uma lei nova de premiação sobre campanhas de saúde mental na empresa. Então, a empresa que fizer uma boa campanha de saúde mental vai ter os scores lá, não deu tempo de eu ver, ela vai ter esse reconhecimento, esse certificado. Então, as empresas estão um pouco mais conscientes. É lógico que é um trabalho lento, é lógico que tem empresas que têm pessoas muito rígidas, dada a sua geração, né? Vejo isso em alguns pacientes que são bem mais velhos e eles ainda querem colocar goela abaixo conceitos geracionais, não é valores, é conceitos geracionais da época deles. Então, eu acredito que já demos um bom start, mas vai ser um processo que vai ser lento de conscientização e vai ajudar. É porque, assim, tem aquela questão de produtividade, tem a questão financeira e tem a questão também da cultura de cobrar a produção. Como eu falei, né? Tem gente que não sai do trabalho porque tá tão inculcado na cultura dele que pedir demissão por saúde mental é fraqueza, e não é, que ele não sai. E aí, esse paciente, quando vocês chegam a fechar o quadro de burnout, ele pode ser afastado das atividades? Como que funciona assim para com a instituição? Tem que ser, principalmente se ele tá com uns níveis de sintomas bem agudos, ou bem persistente, né? Com muito prejuízo, até que ele vai ter, porque afeta a função cognitiva, de memória, aprendizado, motivação, concentração, funções também fisiológicas, né? Ele não vai ter tanta, a motricidade fina pode ter alteração, a força física também. Então, ele precisa de um afastamento. Lógico, quanto mais prejuízo, né, mais dias de afastamento precisa. Só que aí o ideal também é entrar com a medicação, apoio psicológico, e em alguns casos instruir as famílias para também dar o apoio, porque às vezes a pessoa afasta do trabalho, aí tem uma cultura familiar de que não pode afastar, que isso é sinal de fraqueza. Aí vem mais estigma, por exemplo. E não sei se é o caso, mas, por exemplo, se já foi atendido o paciente com burnout, ele trabalha em um determinado setor, ele vai ter que sair, provavelmente, daquele setor, ser transferido. Mas isso vai depender muito do grau, né, em que ele Sim. está, porque pode ser que mesmo aquele setor que foi a causa do burnout, ele fazendo tratamento, ele fazendo algumas mudanças, ele ainda pode continuar naquele local. Sim. Ou seria... É complicado falar que ele tem que sair, que é indicado mudar de setor, né? E por isso que cada caso tem que ser analisado, é na psicoterapia que a pessoa vai ter essa reflexão refinada e organizada, porque o psicólogo vai fazer isso, para ele entender, poxa, dá para mim voltar, mas eu tenho que fazer esse ajuste, isso aqui, e ter essa habilidade aqui, uma habilidade emocional, por exemplo. Ou, não vai dar, não tem jeito, gatilha meus valores, gatilha um trauma que eu tinha no passado, que até foi elaborado, mas eu ainda sou sensível emocionalmente com esse contexto, esse estilo de liderança não dá para mim, ou então eu não consigo
Eu não lido bem com o desconforto do desamparo técnico. Tem gente que tem uma boa capacidade de improviso com relação a demandas e falta de equipamentos, por exemplo. Tem gente que não. Então, tudo isso é visto, organizado no conceito clínico, aí o paciente com essa visão mais organizada, aí ele vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Porque aí não dá para determinar. Se voltar, entra, se não voltar, não entra. Depende também como que é a vida dele fora do trabalho. Que é aquilo, se eu tenho um estilo de vida que tem muito abuso de álcool, tem pouca atividade anti-estresse, eu fico só no celular, no videogame ou na televisão, que são atividades de recompensa imediata. Tem até beleza, até relaxante, mas quando eu só trabalho e tenho atividade de recompensa imediata, que a gente fala atividades passivas, eu não interajo muito, eu não atendo necessidades psíquicas profundas, aí eu já tenho um estilo de vida que, por mais que o trabalho nem tenha tanto estresse, vai favorecer talvez um adoecimento. E quais seriam, então, as atividades que não são de recompensa imediata? Seria o exercício? O que entra? Cuidados com o corpo, atividade física, pode ser... Aí vem o conselho da filosofia, cuidados com o corpo entra desde atividade física até uma questão de cuidado daquela parte estética que você gosta, mas entre atividade física, por exemplo, entra conversas importantes ou um bom relacionamento, sabe aquela conversa legal e boa que você tem com uma pessoa, um amigo, um parente, uma mãe, um pai, um filho, aquela conversa gostosa que você não vê, que passa voando. É tomar o chá da tarde com os amigos. O tempo de qualidade. Conversas, esse tipo de conversas, atividades intelectuais, desde que você goste daquilo, pode ser uma reflexão da sua espiritualidade, da sua profissão, a leitura de um livro que vai suscitar valores que você gosta, por exemplo, e pode entrar atividades acadêmicas, de estudo também, para você... Só que o estudo não é aquilo assim, eu tenho que estudar, nossa, eu tenho que estudar isso para passar nisso. É aquele estudo que você fala assim, nossa, eu quero desbravar, gente, eu quero entender mais isso aqui é muito legal. Que pode ser desde, nossa, eu amo as abelhas, nossa, que legal entender aqui como a abelha funciona, eu quero ainda ter um sítio para ter uma colmeia, ou algo bem técnico, nossa, eu adoro engenharia, deixa eu ver aqui como é que construir essa ponte, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, vai envolver relacionamentos e coisas que não são muito tecnológicas, porque aí eu tenho mais interação. Eu tenho outras áreas do cérebro funcionando, é onde eu atendo necessidades psíquicas profundas. Um ser humano, ele não se atende só passando o feed do Instagram e trabalhando. Então, bora passear com o cachorro, bora fazer alguma coisa. Então, e vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Porque pode ser que para Thaís passear com o cachorro seja desestressante. Agradável para mim e já é relaxante. impossível Sério? disso acontecer. Não, como não dá. assim? É impossível. Então, assim, eu prefiro ir lá pra cachoeira, meditar, fazer tricô. Eu já não iria pra cachoeira jamais. Porque só a trilha para chegar na cachoeira já seria estressante para mim. Não. Então, não é uma atividade que me apetece. Então, a gente não pode desestressar Não junto. vamos desestressar juntas. Mas isso que é legal, é você entender o que funciona para você e até compartilhar com um bom amigo e experimentando e tendo diferenças, mas ter esse tempo de qualidade, né? Porque se eu vejo um quadro clínico de um médico que trabalha 15 horas, tá? E o que você faz depois do trabalho? Você conversa com a esposa, sai com o filho? Não, eu fico no celular jogando joguinho e quando não, eu maratono a minha série. E de final de semana? Também. Eu falei, opa, risco eminente de problemas. Porque isso não satisfaz necessidades psíquicas profundas. O ser humano não se satisfaz com essas coisas. Só que eu posso muito bem escondendo e não falar nada, e isso uma hora implodir ou explodir. A gente tem necessidade de ser amado, necessidade de ser reconhecido, necessidade de partilhar, necessidade de segurança. Enfim, não precisa aprofundar hoje. Mas é importante ter esse estilo de vida, não é só trabalho. Isso pode ser considerado a prevenção? Sim, porque assim, é o que eu falei no começo, eu tenho que ter um estilo de vida equilibrado. É lógico que vai do meu momento de vida e vai do meu estilo do que é equilibrado. Eu tenho pacientes que se ele trabalhar 12 horas por dia e descansar 5, para ele tá equilibrado, mas tá mesmo.
ele vive pleno. Uhum. Ele vive de boa. Eu tenho pacientes que é 7 horas de trabalho no máximo. O resto ele tem que ter conectividade com outras coisas, que tem a ver com os valores dele. Então, percebe? Eu não tenho uma lista. Eu tenho que ver de acordo Não com a tem pessoa. uma régua É. que diz aqui, ó, até aqui. Aí vai desse autoconhecimento e autogerenciamento que eu preciso ter. Por isso que até o MS fala que é uma habilidade de vida. É você ter inteligência intrapessoal. É verdade. Você saber o seu estilo de vida, o que você aguenta ou não, e o seu ritmo, e ir ajustando conforme dá. Eu fiz esse ajuste desde que eu entrei, desde que eu comecei na psicologia clínica. Uma época da minha vida, eu poderia atender de sábado, ter uma renda 30% a mais, ter mais dinheiro. Só que eu falei, não, eu preciso. Não dá. Eu preciso do sábado. É aquela conta, né, que eu falei lá no começo. Então, é melhor não ter esses 30% a mais, só que você vai melhorar na parte psicológica, né? Exatamente. Eu falei, eu até aguento 2 meses, eu vou aguentar, mas depois. Uma vez ou outra. Uma vez ou outra até faço, paciente em crise, vambora, exceções, mas não é o estilo de vida. Porque eu já tenho uma demanda alta durante a semana, adaptada aos meus valores, meu estilo de vida, o que eu me conheço. Por isso que é importante, essa é uma coisa que a terapia favorece, você conhecer você, suas necessidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, limitação, desenvolvimento, habilidades. E se for um caso de um profissional que ele já está num quadro de burnout e que ele vê que realmente não dá mais para ele aquele emprego? Na terapia, ele consegue o amparo para transicionar de carreira? Totalmente. Até porque o que eu vou sondar com ele? E já aparece uma demanda parecida. Eu quero sair, eu logicamente não consigo. E o que não consegue são crenças dele mesmo. Às vezes pode ser a própria crença, pode ser o financeiro, pode ser uma dívida moral, pode ser alguma coisa do tipo. Então, aí pode ser vários fatores que estão juntos. Aí na terapia a gente ajuda a entender, organizar e ver o que pode ser feito para ele conseguir vencer, ele conseguir transpor. Eu tinha um caso parecido. Um paciente tinha empresa familiar, participava da empresa familiar. E aí ele não gostava do que fazia, ele tinha uma profissão que ele amava. E era nítido, era muito nítido, dado o jeito que fala, desde menino ali inclinado àquilo. E aí foi muito importante a transição dele sair da empresa familiar, que não tinha apoio de ninguém, todo mundo julgava, mas você vai sair, você vai começar uma coisa sua, o mercado é incerto, e não sei o quê. Mas se ele ficasse mais, ele ia adoecendo mais. Uhum. E aí foi todo um apoio para ele conseguir sair e suportar esse não apoio familiar, suportar o estresse da incerteza do início de uma nova carreira, que aí tem a habilidade de regulação emocional, habilidades que a gente chama de metacognição, autovalidação, autocompaixão, atenção plena, que aí vai ficar um pouco mais fácil, eu tenho mais recurso emocional para passar por essa transição difícil. Aí ele passou. Aí agora ele tem um baita fator de proteção emocional, porque ele ama o que faz, conseguiu engajar bem no mercado, aí ficou leve. Que bom. E você falando assim, como que a gente vai lembrando, pensando, vendo situações na vida, vendo histórias de colegas, vendo momentos que, tipo assim, nossa, eu quase passei por isso, identificando sinais e sintomas, identificando momentos na vida, né? E que eu acho que eu encontrei o meu ponto de equilíbrio. Ai, que bom! Tô aqui pensando Que nos meus bom. pontos de equilíbrio. Senão a gente já ajustava agora, né? E o que você fala, Caio, para quem está nessa busca? Mas quem acha que está em burnout ou uma prevenção, não está, mas precisa se prevenir. Para quem não está e precisa se prevenir, fugir aí do risco. Bom, eu indicaria assim, algumas coisas básicas. Muito cuidado com o tempo de trabalho. Muito cuidado. É lógico que eu falei, né? Tem períodos na vida que a gente às vezes trabalha mais mesmo, mas é exceção e não estilo. Então, uma coisa eu preciso engatar agora, eu tenho uma meta, sei lá, vou casar, então vou pagar outro curso, então eu preciso encerrar uma dívida. Então, 4 meses da minha vida eu vou trabalhar mais. Beleza.
Só que junto com isso, né? Então, toma cuidado com carga horária. Não pode ser um estilo de vida muito tempo. E aí, também cuidar, assim, o que eu falo nas palestras ou no consultório, cuidar do tripézinho básico da saúde mental. Sono, atividade física e alimentação. Porque sem sono, nosso cérebro não vai funcionar, a função cognitiva não vai ficar bem, ele desregula emocionalmente, ele fica mais sensível emocionalmente se a gente não dorme bem, né? E vai dar prejuízo. Alimentação, porque minhas células, elas precisam de nutrientes. E esses nutrientes não estão muito no Burger King. É isso que eu ia falar agora. Ai, que pena, gente. Não, deixa eu Que ficar pena. quieta. Pois é. Não, mas já tá até anotado aqui, ó. O sono, a atividade física e a alimentação. Não negligenciando essas 3 aí, você já tá num bom caminho. Isso, e atividade física não precisa ser assim, todo dia na academia, todo dia aeróbico de 1 hora. Não. 3 dias na semana de atividade física, ou pelo menos aeróbica, de 30 minutos, já tem um efeito relevante muito bom, pensando na nossa bioquímica. Existe uma orquestra bioquímica favorável no nosso cérebro quando a gente faz atividade física. Então, se eu tenho esses 3 e estou gerenciando minha carga horária de trabalho, eu acho que eu já estou num básico relevante para cuidar da minha saúde mental e prevenir o burnout. É lógico que eu preciso considerar meu momento de família, se eu estou com estresse financeiro, eu preciso ajustar, e outros pontos, fim de relacionamento, divórcio. Se eu tenho um grande estressor na vida, aí o ideal é não ter muita carga horária de trabalho, por exemplo. A não ser que seja muito urgente, mas tem que cuidar desses pontos básicos, não tem jeito. Ai, muito bom. É isso aí, gente. Então, assim, se depender de nós, a gente fica aqui conversando a tarde toda, o dia todo, a noite toda. Pois é. Mas muito obrigada, Caio, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo que você destinou a trazer mais informação, tanto para nós como para os nossos telespectadores. Sim, eu agradeço muito. Para mim é uma missão de vida, né? Estar aqui ou em outros lugares falando de saúde mental, que eu quero contribuir, tanto com meus pacientes quanto para a sociedade. Então, fico muito feliz que possa dar um resultado legal para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu quero agradecer também a você que está com a gente até agora. E participe, interaja com a gente também. Conte nos comentários o que você achou da entrevista e dê também sugestões de outros temas que você gostaria de ver aqui com a gente falando em saúde. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!